Na noite de 14 para 15 de abril de 1912, o transatlântico mais moderno e inafundável colidiu com um iceberg e naufragou. E isso foi incrivelmente assustador. Imagine um enorme navio de cruzeiro com várias vezes o tamanho da Estátua da Liberdade colidindo com um enorme pedaço de gelo e submergindo. Está escuro e frio. Tudo que você consegue ouvir é o estrondo e o rangido de metais e madeiras quebrando. Ao seu redor, apenas as águas geladas do Oceano Atlântico sem fim. Quase não existe comunicação com o mundo exterior. Não há telefones nem internet. Ninguém mais em todo o planeta sabe que a embarcação está afundando. É um verdadeiro pesadelo. Mas o mais chocante é que as pessoas que estavam no Titanic naquele dia não entraram em pânico. Elas estavam calmas, talvez um pouco preocupadas, mas não havia receio no rosto delas. Para entender por que não tiveram medo durante um dos maiores desastres do século XX, é preciso ver o que estava acontecendo pelos olhos delas. Então, você é um passageiro do infame transatlântico. Sua cabine fica localizada em um dos convéses superiores. E acabou de se divertir muito com seus amigos no jantar. Agora os músicos estão tocando uma bela canção, os garçons estão servindo sobremesa. Você vai para o convés e desfruta da tranquilidade do imenso oceano. Neste momento, sente uma incrível sensação de segurança e conforto. Está orgulhoso de ser uma das primeiras pessoas no mundo a viajar na embarcação com a mais alta tecnologia do planeta. Você vai para a cama na sua cabine e acorda porque um membro da tripulação bate suavemente na sua porta e lhe pede para ir até o convés. Aconteceu algum tipo de problema, mas não há motivo para pânico. Sem problemas. Você fica feliz em sair para olhar o céu à noite. O momento em que o navio colidiu com o iceberg parece nada mais do que um leve empurrão, e alguns passageiros nem ouviram. Eles perceberam que algo estava errado apenas quando os comissários bateram em suas portas e pediram que fossem para fora. Muita gente está no convés agora. Todos estão mais ou menos calmos. Os passageiros estão falando sobre o que pode ter acontecido. Ouvindo as conversas ao seu redor, você descobre que o navio está supostamente afundando. Essa ideia lhe parece um absurdo, e mesmo se for verdade, todos os passageiros serão evacuados em botes salva-vidas de qualquer maneira. Naquela época, as pessoas não sabiam que havia apenas metade dos barcos de resgate necessários. Os passageiros tinham certeza de que todos seriam salvos. A evacuação começa. Mulheres e crianças vão primeiro. Ninguém entra em pânico ou tenta entrar no barco antes de chegar a sua vez. Todos os homens se comportam como cavalheiros e ajudam os membros da tripulação a evacuar as mulheres. Um passageiro quer entrar no barco com sua esposa, mas não é porque tem medo de ficar no Titanic. O cara só está preocupado mesmo. Para ele, parece que é menos seguro dentro do barco do que no transatlântico gigante. E não quer deixar sua amada sozinha, mas os tripulantes explicam a situação e o homem recua sem qualquer resistência. Eles começam a lançar foguetes no ar. Ninguém presta atenção nisso. Todos pensam que este é um procedimento padrão para quando um navio quebra. Se houvesse muitos viajantes experientes a bordo, eles teriam entendido que os sinalizadores foram disparados porque a embarcação estava em perigo. Talvez então as pessoas teriam entrado em pânico, mas a maioria dos viajantes simplesmente não percebeu. Os botes são baixados um a um. As pessoas estão assistindo à evacuação, esperando pacientemente sua vez. Não há empurrões nem aglomeração. Ninguém grita. As ações da tripulação ajudam a manter a calma. A equipe minimiza deliberadamente a gravidade da situação para evitar o pânico. Alguém diz que os barcos estão sendo lançados simplesmente por precaução. Além disso, o pessoal afirma que um navio de resgate está em direção ao Titanic, a apenas alguns quilômetros de distância. Alguns passageiros dizem que veem as luzes dele. As pessoas que já estão sentadas nos barcos querem ficar mais perto do Titanic, pois assim se sentem mais seguras. Muitas simplesmente não querem acreditar que algo sério está acontecendo. Mesmo quando são informadas de que o transatlântico está afundando, se recusam a admitir. Como é possível que o inafundável possa afundar? Mas é assim que a mente humana funciona. Em situações extremas, ela se recusa a acreditar que algo ruim vai acontecer agora. Você nem quer pensar sobre isso. Uma das passageiras diz que, para ela, parece que o perigo é exagerado. E afirma que todas as pessoas retornarão ao Titanic a qualquer momento. Alguns têm medo e, mesmo assim, não querem sair do navio. Cabines aconchegantes e a embarcação mais segura do mundo estão aqui. A alternativa é o oceano gelado e pequenos barcos instáveis de resgate. Alguém se recusa a deixar o Titanic porque não consegue encontrar sua bagagem. Alguns passageiros carregam todos os seus pertences, não querem deixá-los na embarcação que está afundando. Existem muitos imigrantes a bordo. Alguns nem entendem inglês. Os membros da tripulação não conseguem explicar a eles o que está acontecendo. Esses passageiros interpretam mal as instruções dos comissários durante a evacuação.
não conseguem entender as placas. Muitos têm certeza de que houve algum tipo de problema no compartimento do motor que será resolvido em breve e o Titanic continuará sua viagem. As pessoas só começam a perceber que é um naufrágio quando ele começa a se inclinar para frente e sua parte traseira se eleva acima da água. É quando aqueles ao seu redor começam a entrar em pânico. Alguns pulam na água, outros vão para os botes salva-vidas sem esperar na fila, mas em geral não há caos e histeria. E isso apesar do fato de haver cerca de 1.500 pessoas a bordo. Cientistas afirmam que algumas delas nunca saíram de suas cabines, se recusando a deixar suas coisas para trás e não acreditando que algo sério estivesse acontecendo. Durante a evacuação, a orquestra está tocando. Isso ajuda a manter a calma. A música faz parecer que tudo vai ficar bem. Ela continua tocando no Titanic quase até o fim. Por volta das 2h05, a tripulação baixa o último barco com passageiros. 15 minutos depois, o navio afunda. Mesmo depois da tragédia, os passageiros sobreviventes não conseguem entender o que lhes aconteceu. Se lembram de entrar nos barcos e de se afastar do enorme transatlântico. Você sabe o que é SOS, não é? 3 pontos, 3 barras e mais 3 pontos. É um sinal fácil de acertar em código Morse. Significa salve nossas almas ou salve nosso navio, ambos na sigla em inglês. A tripulação do lendário Titanic tentou desesperadamente enviar esse sinal por 2 horas, na noite de 14 de abril de 1912. Havia outras embarcações não muito longe do local onde o iceberg afundou o poderoso titã dos mares, mas o pedido de ajuda aparentemente desaparecia antes que pudesse chegar até elas. O navio de passageiros SS Mount Temple captou um sinal e tentou responder, mas o Titanic nunca recebeu a resposta. Então, o que estava silenciando os pedidos de socorro do gigante? Algum desconhecido Triângulo das Bermudas do Atlântico Norte? Considere o seguinte: testemunhas oculares dizem que o céu estava colorido com uma brilhante aurora boreal naquela fria e fatídica noite. Sim, linda, mas essa aurora boreal pode ter determinado o destino do Titanic para sempre. Veja, a aurora boreal se forma graças às tempestades geomagnéticas. Parece complicado, mas elas são basicamente flutuações na esfera magnética da Terra, e o que causa isso é o próprio Sol. A esfera magnética é como uma bolha protetora que envolve o nosso planeta. Ela impede que raios solares prejudiciais, ventos e outros perigos cósmicos cheguem até nós. Sem ela, a vida no nosso planeta não seria possível. A Terra seria mais parecida com Marte. Você também tem que agradecer pelas bússolas apontando para o norte. Os especialistas sabem que a magnetosfera da Terra afeta os equipamentos de navegação, ou os fazem parar de funcionar, o que nos traz de volta ao Titanic. Recentemente, um trabalho de uma pesquisadora meteorológica chamada Mila Zinkova propôs uma teoria de que as explosões solares, que provocaram uma tempestade geomagnética, poderiam ter desempenhado um papel importante no fim prematuro do Titanic. As explosões solares ficam sempre presentes na Terra. Algumas pessoas são especialmente sensíveis às tempestades magnéticas causadas pelas explosões. Esses azarados podem sentir fraqueza, fadiga, dores de cabeça e até mudanças de humor. Em dias normais, a pressão é a mesma dos dois lados. A magnetosfera bloqueia todas as coisas ruins e estamos todos felizes. Mas às vezes, ocorrem explosões no Sol. Elas podem ser enormes, do tamanho da Terra, e disparam uma onda de partículas carregadas que colidem com a magnetosfera em altas velocidades. Nossa bolha protetora, então, entra em cena para a defesa. Ela encolhe, deforma e empurra essas partículas em direção aos polos. Passemos para aquelas luzes brilhantes dançando sobre o Titanic naquela noite. No norte, a conhecemos como aurora boreal. No sul, como aurora austral, ou luzes do sul. Quando a magnetosfera empurra essas partículas solares e cósmicas em direção aos polos, elas colidem com diferentes moléculas de gases. É por isso que se vê aquela gama de cores. Por exemplo, o oxigênio pode ficar verde ou vermelho, dependendo da distância, e o nitrogênio fica azul ou roxo. O que várias pessoas viram naquela noite foi exatamente esse fenômeno, incluindo o segundo oficial do navio de resgate Carpathia. Ele anotou no diário de bordo antes de receber o pedido de socorro do Titanic. Mas estou me adiantando. As auroras são um sinal visível de uma tempestade geomagnética. Agora, sobre o equipamento de navegação, isso se aplica a dispositivos de satélite e radiofrequência. Lembre-se de que eles não tinham iPhones na época do Titanic. Então, uma pessoa comum não conseguia perceber que seus aparelhos estavam enlouquecidos, mas dispositivos de navegação e telégrafos sem fio existiam e eram usados ativamente. Voltemos para a Idade Média.
quando os marinheiros notavam que, em alguns dias, as bússolas enlouqueciam. As flechas giravam em todas as direções e as pessoas naquela época não tinham ideia do motivo. Foi só no século XVIII que os cientistas franceses descobriram que esses dias problemáticos ocorrem ao mesmo tempo em que manchas pretas aparecem no Sol. Explosões solares. Pronto, mistério solucionado. Agora, o Titanic tinha o equipamento de rádio mais avançado e conhecido da época. Eles o testaram exaustivamente para se certificar de que funcionava em distâncias de até 3.200 quilômetros. O Titanic passou em todas as provas. No dia 10 de abril de 1912, o enorme transatlântico deixou Southampton e partiu para Nova York. No dia seguinte, a tripulação começou a receber os primeiros relatos de icebergs e pedaços de gelo à deriva. A equipe colocou pontos no mapa para marcar as coordenadas e suspirou aliviada. Todos os pontos problemáticos estavam ao norte da rota planejada do Titanic. Mas depois de alguns dias, as advertências indicavam cada vez mais para o sul, o que prejudicaria o majestoso navio. No dia 14 de abril, o capitão Edward Smith decidiu mudar o trajeto para o sul na esperança de contornar o gelo. Isso acabou sendo um grande erro. Voltemos para a tempestade magnética. Se o equipamento de navegação estivesse danificado, mesmo por um pequeno erro de meio grau, o comandante poderia ter levado a embarcação por engano na direção de um aglomerado de icebergs. O que ainda é pior, os operadores de rádio ignoraram os avisos vindos de outros navios. Ou isso, ou simplesmente esqueceram de repassá-los ao capitão. Como contratados da empresa de rádio, eles estavam mais interessados em transmitir telegramas pagos dos passageiros do luxuoso Titanic. O transmissor de rádio parou de funcionar naquela noite, provavelmente por causa de todo o tráfego de mensagens particulares. Quando finalmente foi consertado, o operador Jack Phillips recebeu outra mensagem do SS Californian às 22h30. Era uma tentativa para avisar Phillips sobre as coordenadas de icebergs à deriva, mas ele não deu atenção, porque estava nervoso e com pressa. Vivemos juntos há muitos anos. Para onde você for, eu vou. Estas foram as palavras que Ida Strauss disse ao marido. Uma das mulheres mais ricas do Titanic e que acabou não indo em um bote salva-vidas. Ela escolheu ficar para trás com seu amado Isidore. Momentos antes, deu à sua funcionária do lar um presente precioso, que provavelmente salvou a vida dela. Isidore e Ida Strauss nasceram na Alemanha e emigraram para os Estados Unidos ainda crianças. Eles se conheceram em Nova York e se casaram 5 anos depois. O casal teve 7 filhos, mas felizmente nenhum deles estava no Titanic. No final da adolescência, Isidore trabalhava na loja do pai. Então começou a vender porcelanas com o irmão, e o comércio se transformou no departamento de vidros e cristais da Macy's. Eventualmente, os irmãos assumiram toda a loja de departamentos e se tornaram multimilionários. Isidore e Ida eram bem conhecidos em Nova York por sua riqueza, caridade e incrível amor e devoção um pelo outro. Sempre que Isidore fazia uma viagem de negócios pelos Estados Unidos ou para a Europa, a esposa ia com ele. Quando ela não podia, eles escreviam longas cartas um para o outro todos os dias. O casal visitava sua Alemanha natal de vez em quando também. Em 1912, os dois fugiram do inverno arrepiante de Nova York e foram para a Europa. Eles já estavam casados havia 40 anos e passaram um tempo, principalmente no ensolarado sul da França, além de terem visitado a cidade natal dele. No início de abril, era hora de voltar para casa em Nova York. Os Strauss normalmente viajavam em uma daquelas enormes embarcações alemãs da época. Dessa vez, porém, todo mundo estava falando sobre um novo navio de luxo, o RMS Titanic. Eles não resistiram e imediatamente compraram luxuosas passagens de primeira classe. Em 10 de abril, partiram na mais nova embarcação da White Star Line. Esta seria uma ótima aventura. Ida e Isidore conseguiram uma das 39 suítes privadas do topo. As passagens custaram cerca de $100 mil em dinheiro de hoje. Algumas das pessoas mais ricas do mundo estavam ao lado delas. Os Strauss passaram algumas noites jantando em frente a uma orquestra ao vivo, em um salão cheio de móveis extravagantes e painéis de madeira caros. Jogaram xadrez e gamão, visitaram a academia, a piscina, até conferiram as quadras de squash no Convés. Mas esse luxo não durou muito. Na noite de 14 de abril, o navio teve seu acidente com o iceberg mais famoso da história. Parecia um leve tremor, um pequeno estrondo e só. Ninguém percebeu qualquer tipo de perigo. Os passageiros até começaram a jogar bolas de neve, feitas de pedaços de gelo, que haviam caído no convés. Os oficiais disseram a todos que ficariam bem. Momentos depois, o capitão Edward Smith
anunciou ser hora de colocar os coletes salva-vidas e entrar nos botes salva-vidas. Todos os 20 foram armazenados no convés superior. Deveria haver mais, mas os projetistas acharam que isso deixaria a aparência do convés muito bagunçada. Na verdade, havia uma simulação de emergência agendada para aquele dia, mas em vez disso, a experiência foi real. Praticamente apenas passageiros da primeira classe iriam entrar naqueles botes salva-vidas. Os Strauss deixaram sua suíte privada e esperaram instruções da tripulação. Muita gente da equipe ainda estava confiante, e foi dito aos passageiros para não perderem suas passagens, pois precisariam delas quando todos voltassem a bordo. Isso nunca aconteceria. O navio estava afundando. A tripulação anunciou que mulheres e crianças embarcariam primeiro. Os Strauss estavam ao lado do bote salva-vidas 8. O marido, com 67 anos na época, recebeu uma oferta para se sentar com sua esposa por causa da idade. Ele recusou, dizendo que não era velho demais para se sacrificar por uma mulher e queria esperar e garantir que não se deixasse para trás nenhuma mulher e criança. Ellen Bird, a nova funcionária do lar de Ida, hesitou antes de entrar no bote salva-vidas, mas a patroa lhe disse para ir. Ainda havia espaço para Ida, e as outras mulheres da primeira classe a estavam chamando para se juntar a elas. Demorou cerca de 10 minutos para carregar cada bote, tempo necessário para a mulher escolher seu destino. Ela tirou seu lindo casaco de vison e o entregou à sua funcionária, que estava tremendo. Lhe disse que não precisaria mais dele. Mas o bote salva-vidas não sairia sem ela. Marinheiros tentaram agarrá-la e forçá-la a entrar no barco. Enquanto isso, a orquestra do Titanic ainda tocava algumas músicas bastante otimistas ao fundo. Loucura! Ida se esquivou das mãos dos marinheiros e ficou no convés. Isidore implorou para a esposa ir. Ela se recusou a deixá-lo, não importasse o que acontecesse. Todos os sobreviventes do bote salva-vidas 8 se lembraram de suas últimas palavras sobre o amor verdadeiro diante da tragédia. Vivemos juntos por muitos anos. Para onde você for, eu vou. Demorou uma hora inteira para o primeiro bote cair na água gelada. A última lembrança do Titanic para muitos passageiros foi a de Isidore e Ida de braços dados no convés. Mais de 200 passageiros da primeira classe sobreviveram. Alguns deles disseram que os Strauss se sentaram pacificamente em 2 espreguiçadeiras, de mãos dadas, apenas esperando. Os 25 passageiros do bote salva-vidas, 8 passaram o resto da noite remando em segurança. E estavam perseguindo o que achavam ser as luzes de um navio. Descobriu-se que o de resgate apareceu na direção oposta e tiveram sorte de ser encontrados. Muitos dos passageiros, incluindo Ellen Bird, compartilharam a história de Ida e Isidore com repórteres, dizendo que era sua memória mais importante daquela noite horrível. Um mês depois, cerca de 30 mil pessoas foram ao culto in memoriam do casal, incluindo o prefeito de Nova York. Ninguém parecia surpreso que os Strauss tenham desistido de suas vidas pelos outros. Ellen Bird tentou devolver o famoso casaco de vison à família deles, mas lhe pediram que o guardasse, em memória de Ida. A única coisa que estava com o casal naquela noite, e que ainda existe, é o medalhão de ouro e ônix. Isidore estava com ele no bolso de relógio. O objeto tinha 2 fotos, uma do seu filho mais velho e outra de sua filha mais velha. O medalhão estava selado tão apertado que as fotos nunca se molharam. Algumas das joias do Titanic permaneceram intactas, mesmo depois de 70 anos. A expedição de 1985 encontrou colares, anéis, broches, abotoaduras, todos os tipos de coisas. Um relógio de bolso enferrujado parou a 1h45 da manhã. Esse foi o momento em que o navio afundou. Um colecionador de livros no Titanic garantiu que a mãe e a funcionária dela entrassem em um dos botes. Mas ele não teve tanta sorte. Em sua bagagem havia um raro livro de 400 anos. Widener estava voltando para Nova York depois de uma viagem bem-sucedida de caça a livros. A obra agora está descansando no fundo do oceano em algum lugar, junto com 7 milhões de correspondências que o Titanic transportava. Uma carta foi escrita por um passageiro da primeira classe para sua mãe no dia anterior ao naufrágio. É a única correspondência feita a bordo que sobreviveu ao Atlântico gelado e foi encontrada dobrada em um caderno dentro de um bolso. Outro passageiro da primeira classe era um químico nascido na Alemanha. Ele estava viajando para Nova York para começar sua própria perfumaria. Tudo o que restou dele foi uma bolsa cheia de amostras de perfume. Enquanto o Titanic afundava, o violinista Wallace Hartley e sua orquestra continuaram tocando até o fim. Quando ele percebeu que não conseguiria, decidiu salvar a coisa mais preciosa que tinha, seu violino, e o colocou em uma bolsa de couro para flutuar. 10 dias depois o encontraram, danificado pela água. Sua noiva o guardou e, anos depois, o instrumento foi vendido em leilão por $1.700.000. Ainda é um dos artefatos mais importantes do Titanic.
Os 5 pianos de cauda a bordo não tiveram tanta sorte. Ainda estão lá embaixo em algum lugar. No entanto, os mergulhadores conseguiram recuperar uma partitura. Era de uma composição de um musical da Broadway. Ainda estava legível, mesmo depois de mais de 70 anos debaixo d'água. O único carro no Titanic provavelmente valeria milhões hoje. O coupé Renault CB pertencia a um passageiro da primeira classe, William Carter. Obviamente não resistiu. Carter e sua família sobreviveram naquela noite horrível e até enviaram uma reivindicação de seguro de $5.000 do veículo. Bom, afinal era novo e tudo.